Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, pessoal. Hoje é quarta, 24 de maio de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Os mercados deram uma piorada ontem com o novo samba de uma nota só fiscal, só que, como vocês sabem, agora nos Estados Unidos, com o tal do teto da dívida. Teve uma certa troca de farpas ali entre o governo americano e os congressistas republicanos, especialmente depois que a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, disse que não vai conseguir cumprir todas as obrigações do governo já agora em junho, mas alguns republicanos questionaram se o tal do dia D do calote está tão próximo assim quanto ela está dizendo. Fora isso, essa liquidação nos ativos acabou seguindo os relatos de que os negociadores da Casa Branca tinham deixado o Capitólio na tarde de ontem, depois de várias horas de negociações. Olhando para o passado, os Estados Unidos sempre chegaram num acordo, mas várias vezes eles flertaram com o abismo como eles estão fazendo agora. E é interessante ver a resposta dos mercados nesses outros eventos passados. E aí entra um estudo da Goldman Sachs, que veio a público ontem, que argumenta exatamente aquilo que eu suspeitava e trouxe para vocês na segunda-feira. Aos olhos dos ativos, esse risco de default americano, na verdade, teria que ser visto muito mais aos olhos de um choque negativo na atividade econômica do que um calote em si. No seguinte sentido, quanto mais aumenta o risco de a gente cruzar o dia D, o dia que os Estados Unidos não conseguirem pagar suas contas, na verdade a previsão mais clara é de queda nas ações, aumento da volatilidade, piora do crédito, mas também redução dos juros futuros. Se fosse uma crise de crédito soberano pura, a gente deveria ver, na verdade, uma alta dos juros, que é um fato que, na verdade, só está acontecendo nos vencimentos bem curtinhos. Lá para frente, quando a gente olha os vencimentos mais longos da curva de juros americana, de fato o que a gente está vendo são os rendimentos cedendo, caindo nos dias de piora de humor nesse tema de debt ceiling. É como se o risco aqui fosse muito mais de recessão nos Estados Unidos do que de calote por conta do calote. Essa é a verdade. Ninguém acha que eles vão dar calote. No fundo, você machuca muito mais a atividade. Esse é o ponto. Setorialmente, as ações mais cíclicas, incluindo aí bancos e papéis de empresas menores, as famosas small caps, também tendem a ter um desempenho inferior. É interessante também que, historicamente, no câmbio, no mercado de câmbio, os movimentos são muito menos expressivos toda vez que tem algum problema de debt ceiling nos Estados Unidos. Moedas que acabam servindo de proteção, tipo o iene japonês ou franco suíço, se dão bem, obviamente. Já as moedas de países que dependem mais dos Estados Unidos, tipo México e Canadá, obviamente se dão mal. Em 2011, por exemplo, quando aconteceu a mesma indefinição por lá, o nosso real aqui só piorou uns 4% antes de chegarem numa solução. Falando agora de Brasil, até o fechamento desse episódio, o nosso Congresso ainda não tinha votado o arcabouço fiscal. Mas o relator, o Cláudio Cajado, tinha dito que sairia ainda ontem a votação. Eles ainda iam apresentar um novo texto, mas já em cima de alguns ajustes que foram acordados na reunião partidária de ontem. Os gastos de 2024 subiriam, de fato, o máximo previsto pela regra, que é a inflação mais 2,5%, ou seja, iria lá para o teto do gasto, gastos mais altos em 2024, mas eles não alterariam as exceções às regras que a gente já conheceu desde o primeiro parecer. Enfim, como é um projeto de lei, o espaço para derrotas do governo aqui é bem menor. No fiscal, então, em resumo, juntando tudo, o que a gente está vendo é o governo crescendo gastos, sem ter fontes de receitas claras, com poucas críticas, na verdade, dos analistas a respeito disso tudo, apesar da atual conjuntura, que é de endividamento alto, inflação alta e já estando o Brasil em pleno emprego. Bom, mas fora isso, que já está razoavelmente digerido pelo mercado, que na verdade já está fazendo cara de contente sobre o assunto, é mais interessante trazer outra confirmação de uma suspeita minha que a gente viu ontem. Diz uma reportagem da Bloomberg Linha que a chance da meta de inflação ser mantida em 3%, diferente do que pedia o presidente Lula meses atrás, teria voltado a ganhar força nas discussões ali da Faria Lima e do Leblon. Para mim, seria um acerto do governo manter em 3%. A inflação futura projetada pelos economistas deveria ceder perto de 0,5 ponto percentual, se for por aí. Um baita golaço na minha visão. Para terminar, então, falando de agenda, hoje tem ata da última reunião do Fed. Vamos ver se a gente tem dicas do que eles estão olhando mais de perto agora e o que serviria de pista ali para a decisão deles de junho. Eles vão parar mesmo em junho ou não? Será que teve alguma discussão, por exemplo, sobre fazer altas intermitentes? Reunião sim, outra não? Como os dois diretores sugeriram na segunda, eu trouxe aqui para vocês. Vamos ver.
Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.